Bom, eu vou mostrar agora o acabamento, tá? Como que a gente faz a aplicação do desenho na peça. Eu vou montar uma nécessaire, eu vou colocar esse Mickeyzinho aqui, tá? Nela. Eu vou centralizar, eu já dobrei aqui no meio, tudo certinho, para centralizar o meu desenho. Vou colocar o meu desenho aqui. E aí, então, eu vou tirar esse papel que tem na parte de trás. Ó, ele já fica todo inteiro, por causa do tecido que a gente usou. E vou posicionar aqui o meu aplique, onde eu quero. Tá? Posicionado. Daí, se tiver que ajustar, assim, tu pode ver, ficou mais pra lá, mais pra cá. É só levantar ele, que ele descola, tu posiciona em outro lugar qualquer. E aí, sim, finaliza, tá? Depois de colocar ele aqui no lugar, até vou botar um pouquinho mais pra cá. Que esse desenho eu não posso centralizar direitinho, porque a cabeça é meio desproporcional ao corpo, né, o Mickey. Então, a cabeça tem que ficar um pouco mais pro meio do que o corpinho, para ele não ficar parecendo que tá desproporcional. E vou aplicar o calor do ferro para ativar. Esse desenho, ele já tá, né, com aqui o acabamento em tecido, na tinta, já tá com a termolina. Então, eu vou aplicar aqui o calor do ferro para essa cola de trás fixar no tecido da necessaire. Cuidado para não queimar o tecido, ó. Quase que eu queimo aqui, ó. Tá? Fixou no lugar, a gente vai para a máquina casear. Na bobina, eu gosto de usar uma linha neutra, tá? Sempre uso um begezinho ou até aquela linha incolor, aquela linha invisível que chama, né? Só que aquela linha ela é meio um nylon, então eu gosto de usar assim um begezinho da linha de algodão mesmo. Aqui eu vou usar a linha pro tom de cada parte do tecido. Então eu vou começar. Eu tenho que prestar atenção no seguinte. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu tenho que prestar atenção, por exemplo, aqui a parte preta da cabeça, ela começa e depois o azul passa em cima, aqui dos dois lados, ó. Então, eu vou começar o preto, vou fazer a volta e depois eu vou fazer esse aplique aqui do azul, tá? Sempre que eu puder fazer primeiro as partes que estão embaixo e deixar por último, então eu vou casear primeiro esse lado, para depois esse, porque esse aqui tá sobrepondo. Vou casear o preto e o begezinho antes de casear esse azul, porque ele tá passando aqui por cima do tecido. Então, eu vou fazer o caseado sempre pensando nisso, tá? Para depois cobrir aqui a pontinha do acabamento. Aqui eu tenho cinza e eu tenho um vermelho pequenininho que eu tenho que fazer com cuidado aqui também, para não sair fora, tá? Eu tenho uma Brother CE 5500. Quem tiver, ela, o mínimo que ela chega no caseado é 2,5 a largura do caseado para dentro. Mas tem outras máquinas, a 9000, por exemplo, da Brother, ela diminui mais do que 2,5. Outras máquinas eu não conheço, mas se diminuir mais, pode usar o ponto menor, onde ficar um espaço menor também. Então, deixa eu ver aqui. Ó, vou pegar um tecido da cor do rostinho. Vou pegar o preto que eu vou usar. Deixa eu ver qual tom de azul. Ó, eu vou usar o tom que eu tenho que se aproxima mais. Eu não tenho exatamente esse, mas eu vou usar o azul que eu tenho que se aproxima mais, tá? Que vai combinar melhor. Acho que agora eu tô em dúvida aqui qual dos dois eu uso. Acho que eu vou usar o mais escurinho. E aí eu tenho aqui um pedacinho cinza na boquinha e um pedacinho vermelho na linguinha. Posso usar essa linha de cone ou posso usar aquela pequenininha de carretel também, não tem problema, tá? Então, separei as linhas, vou começar a fazer o aplique.
Já coloquei a linha na máquina, eu vou começar pelo preto. Eu acho que... Deixa eu ver se eu consigo... Eu acho que eu vou ter que segurar, tentar costurar com o celular na mão. Bom, vamos lá. Eu vou usar o calcador de costura reta. Tem um calcador que tem esse espaço aqui do meio vazio, tá? Quem tiver aquele calcador fica melhor. Porque o que eu vou fazer? Deixa eu tentar posicionar aqui. Eu vou posicionar a minha agulha tá centralizada. Ponto reto. Eu vou dar dois, três pontinhos pra frente, na beira do preto ali, que é o que eu vou casear. Vou dar 2 pontinhos pra trás. Pronto, deixa eu mostrar ali embaixo, ó. Dei 2 pontinhos pra frente, 2 pontinhos pra trás e tô lá, ó, fui bem na beiradinha entre a cabecinha e a parte azul, tá? Agora eu vou mudar o meu ponto pro ponto caseado. Eu regulo ele para diminuir um pouco a largura do ponto, então eu trago ele pro 2,5. Eu levanto a agulha, porque quando eu ajusto o caseado, a agulha vai um pouquinho pro lado. Então, eu levanto aqui meu pezinho, trago meu desenho, né, para alinhar com a agulha, porque eu vou ter que fazer esse caseado na beiradinha do desenho, ó. Essa parte aqui, ele tá bem pequenininho, né? Então, como a minha... Ó, daí quando for fazendo as curvas, eu levanto o tecido. Gente, desculpa tá balançando a câmera, mas que é o único jeito que eu tenho pra mostrar direitinho o aplique, tá? Ó, ele tá pegando um pouco os pontinhos lá no bege, ó. Mas não tem problema, porque depois eu vou casear ali também e vai cobrir, tá? Mas pra máquina que cobre aquilo ali, que regula o ponto e consegue ficar menor, vai ficar melhor. Tem detalhes que são muito pequenininhos, que realmente a gente pode deixar passar, porque depois com outro próximo acabamento vai cobrir, né? E aí não vai ficar saliente, assim, aquele detalhe. Daí eu vou caseando toda a volta, e quando tiver alguma curva que eu não conseguir acompanhar, eu paro, ó, e faço a voltinha aqui com o tecido, pra eu poder fazer o meu caseado todo na beiradinha. Ó, gente, aqui tá aparecendo, ó, aqui tá aparecendo um pouco isso ainda, porque a tremolina não secou muito bem, tá? Mas quando ela secar, isso aqui some e não fica aparecendo. No preto, ela, até secar bem, ela... Depois eu vou mostrar o caseado aqui por cima, ó, que isso aqui vai cobrir e praticamente não vai aparecer. Eu não vou me preocupar com isso agora. Eu dou uma olhada ali embaixo, se eu cheguei no cantinho, senão eu dou mais um pontinho ali até chegar. E aí eu vou levantando e fazendo a volta conforme o meu aplique pede, tá? Eu vou terminar aqui toda essa volta da cabeça do Mickey e lá depois eu mostro o acabamento. Pronto, fiz a volta, tô chegando aqui no finalzinho. Eu vou dar os últimos pontos. Aí eu vou chegar no azul e vou parar. Aí eu vou mudar pro meu ponto reto. Levantar o pezinho, vou ajustar o tecido. Aí eu vou dar 2 pontinhos pra trás. 2 ou 3 aqui, vou dar 3. Aí eu vou dar mais 3 pontinhos pra frente. E tá feito o acabamento, tá? Com retrocesso. Vou tirar da máquina. Ó. Vou cortar aqui o fio, e agora eu vou fazer a mesma coisa aqui na parte bege do rostinho.
Eu vou fazer isso. E depois eu vou mostrar que aí aqui eu vou passar por cima, assim, para dar o acabamento. Por isso que a gente começa por esse lado aqui, tá? Mas o que eu fiz aqui na parte preta, que eu inicio dando os pontinhos, retrocesso, depois faço o caseado e no final faço a mesma coisa, dou uns pontinhos, retrocesso e pra frente de novo, esse acabamento eu vou fazer em todas as linhas. Tá? Aqui, ó, aqui é cinza, eu vou usar cinza, vou usar primeiro, vou casear primeiro no cinza, depois vou casear no vermelho. Aqui eu vou casear primeiro no preto e depois eu vou casear, desculpa, eu vou casear primeiro no branco e depois eu vou casear no preto, porque daí o preto faz o acabamento por cima do branquinho ali. Vou casear o narizinho. E aqui nas mãozinhas a mesma coisa, ó, vou casear a mãozinha e depois, primeiro eu vou casear a mãozinha, depois eu vou casear esse lado aqui, porque esse aqui tá por baixo, né? E depois vou casear esse aqui e eu já mostro como que fica, tá? Mas basicamente é isso o acabamento. Apesar de estar caseando e gravando com uma mão só, ó, eu vou tentar mostrar a parte do caseado aqui nas curvinhas, ó. Esse desenho tem curvinhas na parte de baixo. Então, eu tenho que ir olhando se eu cheguei na pontinha e fazendo a volta, ó. Se a filmagem... Ai, deixa eu tirar meu dedo da frente, gente. Se a filmagem não ficar muito boa, me perdoem. Mas é que eu quero mostrar aqui, ó. Quando tem muita curva, eu vou levantando, que nem eu mostrei lá pra vocês, na cabeça, mas aqui tem mais curvas, ó, nem que eu dê um ponto e vá ajustando, ó. Daí eu tenho que olhar ali embaixo, se eu já cheguei na dobrinha, daí eu ajusto aqui o tecido pra fazer a volta. É assim que a gente faz, tá? Nessas partes que tem muita voltinha, tem que ter paciência mesmo, né? Deixa eu olhar ali. Ó. Daí, aqui eu vou apressar um pouco até chegar lá em cima no ombro. Bom, aqui que eu queria mostrar pra vocês, porque aqui tem os caseados que eu fiz antes, e agora eu vou passar o azul aqui por cima para dar o acabamento, ó. Por isso que é bom sempre fazer a costura da parte do tecido que fica por baixo antes, que aí depois vem essa costura aqui por cima e vai finalizando certinho o contorno do desenho. Agora eu vou só chegar, levantar aqui na... Encontrei aqui o início, vou voltar pro meu ponto reto. Vou ajustar, que tá com uma mão só, né, gente? Aí vou dar 2, 3 pontinhos pra frente, vou dar 2, 3 pontinhos pra trás. Volto aqui. E fiz o acabamento. Deixa eu levantar aqui. E tem um detalhe também que eu quero explicar aqui, ó. Agora eu vou cortar ali o tecido. Eu cometi um erro e eu vou contar pra vocês, porque eu não quero que vocês cometam. Então, é bom a gente ensinar com os erros também, que aí fica tudo certo, né? Nessa parte aqui, eu iniciei caseando... Deixa eu ver. Eu iniciei caseando com a agulha que tava na máquina e era uma agulha 18, porque eu tava fazendo uma bolsa antes. Então, olha, o buraco da agulha ficou bem maior, né? Do que aqui na parte azul. Aqui eu já casei com uma agulha 14. Então, ela ficou com um buraquinho, o acabamento bem mais bonito do que essa que eu fiz com a 18, ficou um buracão, ó. Claro que assim, depois na necessaire não vai dar tanto, né? Mas bem melhor com a agulha mais fina, né? Se for 14 ou 11, dependendo, porque aqui eu tô só com a manta e o tecido, né? Se não for sintético, até a 11 dá pra usar, que o acabamento fica melhor. Então, esse aqui foi o nosso curso de apliques.
Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários e a gente vai conversando.